Bom pessoal, bom dia, 8 de agosto, 7h18 da manhã, aí para vocês aproximadamente 10 horas da noite. O mercado já está aberto, né? Vamos fazer o nosso relatório da semana. Queria fazer algumas considerações a respeito do último gráfico, né? A gente está fazendo uma tentativa de evolução, embora aqui eu não esteja com as minhas ferramentas adequadas, né? Mas vamos tentar fazer no formato de gráficos, que eu acho que talvez seja mais didático nesse momento, porque o podcast em si, áudio, né, ele pode ser bom, ele é interessante, mas agora aqui a gente consegue agregar algumas situações. Queria começar com S&P, que a gente tinha conversado ontem, a gente acabou deixando, sem querer, algumas dúvidas, né, mas boas dúvidas a serem consideradas. Basicamente, a gente está enfrentando uma guerra entre os compradores e os vendedores aqui nessa situação, onde a gente tem uma trendline de alta e uma trendline de baixa que vão se encontrar possivelmente em algum momento aqui nessa região do janeiro de 2023. Então a gente vai ter muita briga aqui nessas situações de formação de preço, né? Que está no gráfico semanal e a gente deve ter até o final do ano para definir uma posição efetiva em relação ao posicionamento da economia mundial como um todo, caso a gente não veja nada se agravando daqui para o futuro. Como é de conhecimento de vocês, a principal pauta, as principais pautas que estão no momento sendo discutidas são inflação, a gente já está em extrema alta, e uma possível recessão, com todos os governos centrais aumentando as taxas de juros, que é a única ferramenta que eles têm viável contra a impressão de dinheiro que eles mesmos impuseram à economia mundial como um todo. Então agora o remédio é o único, né? Aumento de taxa de juros sem entrar em recessão. Alguns indicadores estão vindo bons da parte dos Estados Unidos, que é a parte de novos empregos, né? Esse vai ser o principal indicador, que é o apetite do mercado por produção, né? Porque o que determina a sanidade de um mercado ou de um sistema de governo é a sua produção, né? O seu PIB. Então vamos ver aqui. Eu estou discorrendo um pouquinho a respeito de macroeconomia, que não vem ao caso nesse momento, mas é mais para dar um parâmetro que talvez afete as commodities no geral. Agora vamos falar especificamente disso. Bom, então resumindo, a gente tem uma trendline de alta, uma trendline de baixa que deve se encontrar aqui no mês de janeiro, final de dezembro, uma média móvel que nos segura ou nos suporta até o momento nas médias das 200 semanas e uma resistência bastante forte aqui na casa dos 4.200, que precisam de motivação extra para que o mercado consiga subir mais. Em relação à soja, da parte qualitativa, os otimistas eles ficaram felizes, né, com a notícia de que os chineses voltaram a entrar comprando no mercado, o que fez com que o preço trabalhasse acima da casa dos 14,30, 14, quase chegando nos 14,50 para o soja contínuo. Nós temos um fator importante na América do Sul, que é a questão da inflação argentina, que poderia fazer com que gerasse mais demanda para a soja americana que está em estoque e a que vai ser colhida em um futuro breve. Do ponto de vista de clima, a gente tinha bastante pressão em relação à seca, a gente sabe que isso é normal durante a condução das sojas, né? Normal que venham períodos de seca e de estiagem. Parece um caos quando a gente ouve isso nas notícias que vêm dos operadores, né? Mas a gente sabe que isso é uma situação normal e até benéfica para a produção de soja nesse caso. De qualquer forma, a gente já teve algumas chuvas por lá, tirando em exceção algumas áreas, mas tudo acaba voltando ao normal. A nossa previsão de que eles não venham a conseguir produzir acima dos 51 bushels por acre, ela continua se mantendo. O USDA vai fazer o relatório mensal na próxima sexta-feira e o principal ponto de atenção que os colegas estão chamando a atenção nesse momento é os ajustes da área plantada dos estados do norte, né? Se vocês lembram, no último relatório do USDA, vocês foram talvez os únicos a serem informados aqui de que estava faltando uma parte da previsão deles por conta daquela situação que estava sendo
enfrentada em relação ao plantio por lá, muito atrasado, né? Então isso não entrou na conta e ele pode vir a entrar nessa próxima conta, então na sexta-feira, muita atenção. Eu estou, de certa forma, preocupado com isso, mas mais preocupado com os ajustes que podem acontecer nessa próxima safra por conta dessa informação. Mas mais do que isso, eu ainda estou interessado em quais ajustes serão feitos nas exportações da América do Sul e principalmente da demanda chinesa. Então, em relação aos preços, a gente precisa prestar atenção em algumas informações importantes, né? Então, um suporte bastante forte na média dos 200 períodos, que é essa linha branca que a gente está sinalizando aqui no gráfico semanal. O custo dos americanos, que está aqui em 12,30 e abaixo em 11,30, devido à eficiência, né, de custos de cada fazenda diferente. Então, por isso nós temos duas linhas aqui. Nós temos a nossa linha dos 14,50 aqui, que é de conhecimento amplo de vocês. E nós temos basicamente essa consolidação aqui que vem se estendendo já há bastante tempo e é a que deve determinar os preços para as próximas semanas. A gente não tem nenhuma motivação para que ele venha trabalhar aqui acima nesse momento, simplesmente pelo fato da ausência de informações qualitativas. O que pode fazer com que isso aconteça é a questão das áreas americanas serem reportadas de formas diferentes no relatório da sexta-feira, o que faria com que a gente trabalhasse aqui e vindo no mínimo trabalhar aqui na casa dos 15,78. Vocês já me acompanham há bastante tempo, eu não sou nem otimista e nem pessimista, eu preciso me manter conforme as informações estão acontecendo. Então, essa consolidação, a não ser que a gente tenha um fechamento acima da casa dos 14,63, a gente vai ver esse soja trabalhando dentro da consolidação. A gente tem uma formação de preço bastante interessante nesse momento aqui. Para quem me ouve já desde bastante tempo, né, eu havia comentado que a gente tinha isso aqui sendo formado no início de janeiro de 2022 e que seria um número muito importante para a safra de 2022-23. Isso está sendo confirmado, né? Todo mundo, claro, gostaria que fosse essa formação, mas ela não está descartada, ela pode acontecer ainda, né? Tem muita água para passar embaixo da ponte, mas nesse momento a gente tem essa formação de preço a ser respeitada. Tem a formação boa, que ela está aqui em cima, ela é bem curta, né? E a ruim, que ela está aqui embaixo, que sinceramente não está na minha previsão, olhando a curto ou médio prazo. Então, para a semana nós vamos ter 22 pontos para explorar. Talvez a gente consiga testes aqui na casa dos 14,50, que podem ser novas oportunidades antes do nosso relatório da sexta-feira. Então, aqui oportunidade e aqui atenção, né? A gente deve fazer alguma movimentação nesse sentido aqui. Caso ela venha ter um fechamento acima, nosso caminho natural seria aqui, né? Enfim. Bom, em relação ao milho americano, nós estamos prestando bastante atenção sobre as estimativas de produção, então a leitura é basicamente a mesma, semelhante ao que a gente tinha falado em soja, né? A gente tem a produção apertada na União Europeia por questões das secas que estão acontecendo por lá, então a gente vai ter impacto em quantidade de produção, não está sendo estimado ainda, deve vir no próximo relatório do USDA. Aqui é importante a gente falar a respeito de soja e de milho, que o USDA, por hábito, isso é uma informação exclusiva para vocês, que ele não utiliza relatórios de produção reais até o relatório de setembro. Então, somente no próximo a gente vai ver visita nas roças para saber as produções. Agora é tudo especulação em cima de notícia de mídia. A partir de setembro somente eles vão fazer os ralis, né, para conseguir ver as produções efetivas em cada região produtora, para fazer os ajustes mais finos nesse momento. Então, até o momento a gente só tem números baseados em informação empírica, né? Notícias de que a soja está assim ou assado. E depois os ralis vão confirmando as previsões. Em relação ao preço do milho americano, o gráfico é bastante semelhante, né? A gente tem
a gente tem um suporte aqui e que agora se torna resistência, suporte na média dos 200 meses, o custo americano em torno de 4,77 bushels, né? Então nada mais do que a gente já sabe, né? A gente vai precisar de um fechamento acima na casa dos 6,12 para que a gente possa fazer esse movimento, e novamente, também como em soja, não temos nenhuma motivação nesse momento para ver esse movimento acontecendo. O que a gente espera para a semana é um teste aqui e um teste aqui na casa inferior dos 5,20. Então, em relação ao arroz aqui é interessante, né? Porque o pessoal de Bahia, Mato Grosso do Sul, não tem esse hábito. Vocês escutam nos relatórios a respeito dos gráficos de arroz que são relatados para o pessoal lá do Rio Grande do Sul, mas vocês nunca tiveram o prazer de conhecer, né? Então, muito prazer. Esse aqui é o gráfico do arroz, bem interessante, né? Mas vamos ao que interessa. Ele está indo conforme o combinado, né? Conforme a gente havia previsto. Então ele fez essa movimentação de realização, se manteve e continua se mantendo dentro dessa consolidação que está entre a casa dos 17,30 e a casa dos 16, para ser mais arredondativo, né? A gente se mantém em uma tendência de alta que vem a bastante longo prazo, a movimentação dele está sendo bastante lenta, e o ponto positivo para que a gente possa confiar em situações melhores para o ano de 2023 basicamente são dois. Essa média móvel ela está bastante alta, acima da casa dos 14. Então, para o pessoal conseguir manter a sua formação de custos abaixo desse 14, o preço está basicamente, né, pensando positivo, claro, protegido nessas casas. Então a gente tem muitas proteções aqui para que esse preço possa vir a trabalhar abaixo, né? A principal delas ela está no 14,66, que seria um cenário pessimista para 2024. O que a gente pode esperar para a semana é a mesma repetição da movimentação da semana passada, uma movimentação nesse sentido, fazendo testes em duas casas importantes. Uma, que é essa região de trendline de alta, e essa outra região de suporte nos 16. Em relação ao algodão, a nossa briga continua, né? Eu falei que a gente precisava de um fechamento acima da casa dos 97. Ele testou, a gente já está 1, 2, 3, 4, 5 semanas testando essa tentativa de conseguir romper essa resistência bastante forte, sem muito fruto, né? Então a gente tem abaixo um suporte que está onde está o custo de produção, que é bastante sério, e a gente tem a nossa média das 200 semanas. Conforme eu havia falado para vocês, ela não tem muita motivação para andar nessas partes inferiores nesse momento, e eu vejo nessa semana um rompimento nessa casa dos 96. Então, ao meu ver, fatalmente a gente vai ver um fechamento acima da casa dos 97 finalmente, né? O que a gente estava esperando que fosse acontecer na semana passada. Eu mantenho a minha previsão para essa semana, né? Esse preço ele não é sustentável do ponto de vista de custos, pelas situações que foram enfrentadas pelas commodities no geral. Então a minha previsão é que a gente venha trabalhar aqui acima. Trabalhar acima da casa do 1 e 2, ela é outra situação, né? Mas talvez a gente veja a médio e longo prazo, daqui até o final do ano, a gente chegando na casa do 1 e 15. Isso não vai acontecer caso a gente venha, infelizmente, a perder a 82,54. Então, muita atenção caso o preço venha a fechar abaixo dessa linha, que não é minha previsão, não estou vendo isso nem como uma boa possibilidade para o momento. Não vejo nenhum aspecto qualitativo ou quantitativo para que isso venha a acontecer. A gente espera que a parte ruim já tenha acontecido. Bom, em relação ao dólar, a gente já falou ontem, né? Mas repetindo, no último relatório, na verdade, mas repetindo só para completar, como a gente sempre faz, né? A gente confirmou a nossa previsão, onde ele baixou dos 5,50 com uma resistência bastante forte,
e comentou que ele iria fechar na casa dos 5,20 e ia se manter nessas casas durante toda a semana passada, o que acabou se confirmando. A tendência para essa semana é a gente se movimentar de 183 até 200 pontos, o que faria com que a gente tivesse um teste momentâneo aqui na casa dos 5 aproximadamente. A gente tem suportes fortes aqui embaixo, né, uma média de 200 semanas e o início dos 4,80, que não é a nossa previsão nem a médio nem a longo prazo, porque, como eu comentei ontem, eu não vejo nenhuma função para que esse dólar venha trabalhar abaixo da casa dos 5 por nenhuma motivação a curto espaço de tempo, né? Se a nossa previsão estiver correta, a gente deve manter a nossa consolidação, que está entre os 5 e os 5,80, esperando uma movimentação que pode ser nesse sentido por aqui. Também considerando, para quem gosta muito de gráfico, né, bandas de Elliott, primeira, segunda, terceira onda, quarta onda, quinta onda, nesse sentido aqui. Tá bom? Uma boa semana para todos, e assim que tiver alguma notícia relevante, eu volto a entrar em contato. Um pouquinho de paciência com o novo modelo de gráficos, esperamos que ele seja mais produtivo e mais bem sucedido. Tá bom? Obrigado.